Imagine um lugar onde apresentamos e debatemos sobre livros de pouca tiragem, raros ou nunca editados no Brasil. Então vamos lá, seja bem-vindo ao podcast criado por Wendell Stein, Biblioteca dos Livros Esquecidos. Vamos mergulhar hoje numa obra de um mestre do terror, o sueco John Ajvide Lundquist. Ele é o cara por trás do aclamado Deixa-la Entrar, e aqui, em Mortos Entre Vivos, ele pega essa ideia de zumbi que todo mundo conhece e, olha, ele vira tudo de cabeça para baixo. A coisa toda parte dessa pergunta, que já é bem perturbadora. E se os mortos voltassem, mas sem aquela vontade de comer cérebros? Esquece a correria, os monstros, o horror aqui é outro. É muito mais íntimo, psicológico, sabe? Atinge bem no coração do que significa amar e perder alguém. A história se passa em Estocolmo, na Suécia, mas não espere aquele apocalipse cheio de explosões de Hollywood, nada disso. Tudo começa de um jeito bem sutil, quase imperceptível. Começa com um zumbido elétrico estranho e que não para. E aí, em poucos dias, o mundo que a gente conhece desmorona. Primeiro, esse zumbido maluco. Os aparelhos elétricos piram e não desligam mais. Logo depois, uma dor de cabeça coletiva terrível que atinge todo mundo ao mesmo tempo. E tão rápido quanto veio, ela some. E é nesse silêncio que o impossível acontece. Nos hospitais, nos necrotérios, até nos túmulos, os mortos recentes começam a se mexer, a voltar. E é aqui que o Lindqvist dá um nó na nossa cabeça. Porque esses mortos que retornam não são as criaturas agressivas que a gente está acostumado a ver. São outra coisa. E honestamente, talvez sejam algo muito, mas muito mais assustador. O governo até dá um nome oficial para eles: Rede-vivos. Eles não atacam, não mordem, não passam doença nenhuma. Eles só existem. Ficam parados, com olhar vazio, catatônico. São corpos em decomposição que simplesmente estão ali, de pé. A diferença é gritante, né? De um lado, o zumbi clássico, uma ameaça física que precisa ser destruída. Do outro, os redivivos, uma tragédia emocional. Eles não são um inimigo, são o seu avô, sua esposa, seu filho, que voltaram, mas numa forma grotesca. A questão deixa de ser como sobreviver e passa a ser como conviver com isso. Para a gente ter uma ideia do nível do horror pessoal disso, basta olhar para o caso da Eva. Ela morre num acidente de carro terrível e pouco depois, na frente do marido, o David, ela simplesmente se senta na cama do hospital. Só que ela não está corada. O corpo dela está exatamente como o acidente deixou. O peito aberto, o crânio afundado. Ela voltou sim, mas voltou como um monstro. O monstro que ele ama. E é aqui que o livro brilha. Ele não se preocupa com o panorama mundial. Ele foca bem de perto em como essa tragédia impossível afeta pessoas de verdade. A gente acompanha a história a partir de 3 famílias, e cada uma delas está lidando com essa dor de um jeito único. A gente tem o David, que agora precisa explicar para o filho pequeno porque a mamãe voltou, mas não é mais a mamãe. Tem também uma Mahler, um avô que se recusa com todas as forças a aceitar que o neto morreu. E por outro lado tem a Elvie e a neta Flora, para quem a volta do avô não é uma bênção, mas sim o retorno de um passado bem doloroso que elas preferiam esquecer. Uma das cenas mais fortes, sem dúvida, é a do Mahler no cemitério. Ele tem certeza que está ouvindo o neto arranhar o caixão por dentro. E ele começa a cavar, com as próprias mãos, num desespero que não tem lógica, não tem razão. É só a dor pura de um luto que se tornou insuportável. E o que ele faz depois é ainda mais desolador. Ele leva o corpinho em decomposição do neto para casa e tenta cuidar dele. Compra talco, compra creme, como se pudesse de alguma forma reverter o que aconteceu. Cada gesto de cuidado é, na verdade, um ato de negação, uma recusa desesperada de encarar a perda. Em total contraste com esse luto, a gente tem a Flora, uma adolescente. Para ela, os mortos voltarem é só mais uma prova de que o mundo é um lugar absurdo. Ela já se sentia deslocada e esse evento bizarro só joga mais lenha na fogueira da sua angústia. A reação dela não é tristeza, é raiva, é um desprezo por um mundo que simplesmente não faz sentido. E isso tudo nos leva à grande questão do livro. No fundo, a volta dos mortos não é sobre eles, é sobre nós, os vivos. Esse fenômeno todo funciona como um espelho, forçando todo mundo a encarar as próprias dores, os medos, os arrependimentos, a natureza dos seus amores. E para quem está esperando uma explicação científica ou sobrenatural, pode esquecer. O autor de propósito deixa o porquê de tudo isso em aberto.
O foco não é resolver um mistério, mas sim explorar a condição humana quando ela é colocada diante do impossível. E claro, na falta de uma resposta, cada um projeta ali as suas próprias crenças. Os religiosos acham que é o apocalipse. Os mais pragmáticos procuram uma causa física, tipo um meteoro. E outros, como a Flora, simplesmente aceitam que é um absurdo sem sentido. Cada teoria acaba revelando mais sobre quem acredita nela do que sobre o evento em si. E para complicar ainda mais o cenário, tem um efeito colateral bizarro. Quando muitas pessoas vivas se juntam perto dos redivivos, elas começam a ler os pensamentos umas das outras. Pensa no caos. Segredos, verdades inconvenientes, tudo vem à tona. As máscaras sociais caem, e o que sobra é uma honestidade brutal e caótica. No fim, tudo converge para um ponto. As 3 famílias, os redivivos, o caos telepático, tudo isso são caminhos que levam ao mesmo lugar. Uma exploração profunda das várias faces do luto. A negação, a raiva, a tristeza. Mortos entre vivos é, na sua essência, uma grande meditação sobre como a gente lida com a perda. E a obra nos deixa com essa pergunta no ar, uma pergunta poderosa e que não tem resposta fácil. Se o corpo volta, mas a pessoa que estava ali dentro se foi, o que sobra para a gente amar? O que resta do amor quando a pessoa amada não está mais lá, mesmo que o corpo dela esteja bem na sua frente? É uma reflexão que, com certeza, fica com a gente muito tempo depois de fechar o livro. Oi, gente, bem-vindos a esta nossa conversa de hoje. O tema é um livro bem intenso, Mortos entre Vivos. É daquele autor sueco, o John Ajvide Lindqvist. Isso, talvez o pessoal lembre mais dele por Deixa Ela Entrar, né? Que virou filme e tudo. Exato, esse mesmo. E para nossa exploração de hoje, a gente se baseou em umas fontes bem legais. Temos 2 resenhas em vídeo. Uma do Pulp Fictions com o Lucas Dallas e outra do Literopolitana. Isso. E também uma resenha escrita do blog Leitor Compulsivo. Então são olhares diferentes sobre a obra. O que é ótimo, né? Pra gente ter uma visão mais completa. Com certeza. E o nosso objetivo aqui é tentar entender como o Lindqvist pega essa ideia de zumbi, que, vamos combinar, já tá bem batida, Super batida. e vira ela do avesso. Porque o foco aqui não é aquela coisa de correr pra sobreviver, sabe? Não é sobre apocalipse zumbi clássico. Pois é. É mais sobre o drama humano que surge quando os mortos voltam. E o ponto principal, assim, o que mais choca é que eles não voltam como monstros. Voltam como, sei lá, versões perturbadoras de quem a gente amava. É uma coisa que mexe com a gente, né? Totalmente. A proposta é bem diferente mesmo. Bom, a história começa lá em Estocolmo, na Suécia, agosto de 2002. E já começa estranho. Sim, tem um prenúncio no ar, uma dor de cabeça que pega todo mundo, assim, do nada. Coletiva, né? E junto com isso, os eletrônicos ficam malucos. Eles simplesmente não desligam. Mesmo fora da tomada, continuam funcionando. Bizarro. Imagina o susto. Já dá aquele ar de que a normalidade foi pro espaço. Exatamente. É o sinal de que algo muito, muito estranho tá para acontecer. E aí? Acontece. Os mortos voltam. Os mortos voltam. Mas como você disse, é chave esquecer o zumbi de filme de terror. O governo até cria um nome, né? Redivivos. Redivivos, um nome oficial para tentar lidar com o impensável. Isso. São pessoas que morreram há pouco tempo, dias, semanas, às vezes meses. E de repente, elas aparecem. Nas portas de casa, levantam nas macas no necrotério. E o detalhe que as fontes destacam é que alguns voltam bem em decomposição já, né? Pois é. O que torna tudo ainda mais grotesco, mais difícil de encarar. Falando no autor, o Lindqvist, ele tem um passado curioso, né? Antes de escrever, ele era ilusionista. Ilusionista e comediante stand-up. Uma mistura interessante. Bem inusitada. Talvez explique um pouco essa habilidade dele de brincar com o que a gente espera, né? Pode ser. E ele é muito comparado com o Stephen King, o que é quase padrão, né? Terror contemporâneo. Sim, sempre comparam. Mas as fontes, mesmo as que não gostaram tanto do livro, apontam uma diferença. Parece que o Lindqvist vai ainda mais fundo no drama pessoal, sabe? Na dor íntima. Ah, sim. A palavra que usaram foi visceral. Visceral, perfeito, é isso.
A exploração do sofrimento é muito crua, muito palpável. A gente já viu um pouco disso em Deixa Ela Entrar, né? O sobrenatural era quase um pretexto pro drama humano. Exatamente. O estilo dele parece ser esse. Ele usa o fantástico, vampiro, morto-vivo, não como o foco principal, mas como um gatilho, um catalisador, Pra quê? Pra explorar o quê? para explorar temas bem humanos, bem fundos. O luto, a solidão, o amor nas suas formas mais complicadas, a dinâmica familiar e até o sentido da vida e da morte, né? Faz sentido. O terror dele parece ser mais psicológico, existencial. Menos susto, mais desconforto. Isso, perfeito. É um desconforto que fica remoendo na gente. Ok. Então vamos falar mais desses redivivos. Como eles são na prática. As fontes concordam nisso. Concordam totalmente. Esquece a imagem do zumbi que come cérebro, que morde para infectar, nada disso. Então, eles não são uma ameaça física direta. Não nesse sentido. Eles são descritos como passivos, quase catatônicos, têm um olhar vazio, perdido, como se o corpo estivesse ali, mas a pessoa sumiu. Tipo uma casca vazia? Uma amnésia profunda, talvez. Algo assim. Uma das resenhas sugere isso como se a consciência tivesse se esvaído. Resta só a forma física, que lembra terrivelmente quem se foi. E é aí que tá a virada da história, né? Porque se eles não atacam, A questão muda completamente. Não é mais sobre fugir, é sobre conviver. Como você lida com o retorno de alguém que você perdeu, mas que voltou assim, irreconhecível por dentro? o horror vira outro. É emocional, ético. Exato. E o livro mostra isso através de 3 famílias diferentes. Elas não se conhecem muito bem, mas estão passando por isso ao mesmo tempo, cada uma com seus dramas. Vamos conhecer essas famílias então. Porque é aí que a gente vê o impacto real dessa premissa maluca. A primeira é David e o filho Magnus. Sim. A esposa do David, Eva, morre num acidente de carro. E isso acontece exatamente no dia daquele evento elétrico estranho. Que coincidência sinistra. Pois é, ela morre no hospital e, pouco depois, volta. Só que ela volta... Nossa, a descrição é brutal. O corpo mutilado pelo acidente. Peito aberto, costela exposta, crânio afundado. Meu Deus. É a pessoa que ele ama, mas irreconhecível fisicamente de um jeito monstruoso. Exato. E o dilema dele é esse. Como aceitar, como amar aquilo e como contar para o filho pequeno que a mãe voltou, mas não é bem a mãe. É de cortar o coração mesmo. Que situação impossível. Te força a pensar até onde vai o amor, né? E a segunda família, você disse que talvez fosse ainda mais pesada. Uma das fontes acha que sim. É a história do Mahler, um avô, e a filha dele, Ana. A relação deles já não era boa. E o neto do Mahler, filho da Ana, o Elias, morreu há pouco tempo. A dor do Mahler é tanta que ele ouve uns barulhos vindo do túmulo do neto e Não me diga que ele desenterra o menino. A cena é descrita como arrepiante, não pelo medo, mas pelo desespero, pela negação total. Nossa Senhora. E ele leva o corpo para casa. O corpo do Elias, já em decomposição, e começa a cuidar dele. Tipo, como se ele estivesse só doente. Passa talco, creme, dá banho. Que perturbador. Cuidar de um corpo em decomposição? É comovente a devoção, mas é doentio na negação da realidade. E isso, claro, só piora a relação com a filha, a Ana, que uma hora tem que dizer o óbvio. Não é mais ele. Esse núcleo explora a negação de um jeito visceral mesmo. Caramba, é pesado demais. E a terceira família? Traz uma outra visão. Traz sim. É a Elve, uma senhora, o marido dela, Thor, que já tinha morrido antes de tudo isso, e a neta adolescente, a Flora. E para Elve, a morte do marido tinha sido um alívio. Exato. O casamento foi sofrido, ela se sentia livre, então quando Thor volta como redivivo, não é consolo nenhum. É a volta de um passado que ela queria enterrar, um fantasma literal e figurativo. Entendi. E a neta, Flora? A Flora é uma personagem que as fontes acharam fascinante. Adolescente, inteligente, mas meio desapegada, cínica até. Uma resenha cita ela pensando sobre o desprezo pelo mundo burguês.
Uma típica adolescente crítica. Um pouco isso, mas com uma profundidade diferente por causa da situação. Enquanto a avó busca respostas na religião, acha que é o apocalipse, Uhum. a Flora encara o absurdo com uma angústia mais existencial. Ela parece a mais lúcida na sua perplexidade, sabe? Percebendo a falta de sentido daquilo tudo. Interessante essa dinâmica. A adolescente talvez sendo a mais pé no chão, no meio da loucura. Pois é. E o legal é como Lindqvist usa essas 3 famílias, cada uma com sua história, seus segredos, para pintar um quadro do luto. A negação do Mahler, o dilema do David e a rejeição da Elve. Ele questiona aquele desejo que todo mundo tem, né? De ter a pessoa de volta. Exatamente. Será que a gente quer mesmo, a qualquer custo? E se a pessoa volta, mas não é mais ela? O livro te força a pensar nisso, nas várias formas de lidar com a perda. Não dá resposta fácil. Enquanto essas famílias vivem esses dramas internos, como é que a sociedade reage? Porque não são só eles, né? Não, claro, a reação geral é o caos, a confusão. O governo tenta organizar, cria o nome Rede Vivos. A primeira ideia é juntar todo mundo num lugar só, um hospital, o Danderyd. Para tentar controlar, entender. Isso, só que aí acontece outra coisa bizarra. Mais esse livro não dá trégua. Não mesmo. Essa concentração de redivivos causa um efeito colateral. Os vivos que ficam perto deles começam a Ouvir pensamentos. ouvir pensamentos. Como assim, telepatia? Uma telepatia forçada, involuntária. Você começa a ouvir o que o outro tá pensando sem filtro nenhum. Meu Deus, que horror! Imagina o desconforto. Segredos expostos, verdades cruas. Isso gera pânico, paranoia, até violência entre as pessoas no hospital. Ninguém aguenta essa invasão mental. É uma intimidade forçada e brutal. Totalmente. É tão insustentável que o governo desiste rapidinho dessa ideia de confinar e manda os redivivos de volta para as famílias ou para outros lugares. Nossa, essa camada da telepatia acrescenta um nível de pavor psicológico absurdo. E as pessoas comuns, como tentam explicar tudo isso? Ah, vira um prato cheio para teorias, né? Como sempre acontece quando algo inexplicável surge. Fim do mundo, alienígenas. Tudo isso, fim do mundo, algum fenômeno do espaço, um meteoro, qualquer coisa para tentar dar um sentido para o caos. É bem realista essa busca humana por uma explicação, por uma narrativa. E é nesse cenário todo que os temas do livro ficam mais claros, imagino. Com certeza. O principal é o confronto com a morte, né? Com a nossa finitude. E o luto em todas as suas etapas ou na recusa delas. E as relações familiares, que são testadas ao limite. Exato. Mostra a força e a fragilidade desses laços e, no fundo, a grande pergunta: o que é estar vivo? O que é ter consciência? Aquele olhar vazio dos redivivos. É um espelho que pergunta quem tá aí dentro. Isso. Uma fonte compara com o Cemitério Maldito do King pela questão da dificuldade de aceitar a morte. Ah, faz sentido. Mas ressalta que o Lindqvist explora isso de um jeito talvez mais interno, mais focado no drama psicológico das famílias, né? Entendi. E no fim das contas, o que as nossas fontes acharam do livro? Gostaram, não gostaram? Olha, o ponto em comum é a originalidade. Todo mundo concorda que a premissa é muito boa, que ele fez algo novo com a ideia do zumbi. E os personagens, o drama? Também receberam muitos elogios pela profundidade, pela intensidade. A resenha do Pulp Fictions, por exemplo, foi super positiva, né? O resenhista se disse fã, achou impactante, reflexivo. Sim, especialmente para quem já perdeu alguém. E a do Literopolitana também adorou, deu 5 estrelas, elogiou os personagens, a narrativa que prende, o terror psicológico, disse que foi uma das melhores leituras do ano para ela. Então, para esses dois, foi uma experiência forte. Muito forte. Mas aí vem o contraponto. A resenha do leitor compulsivo. Exatamente. Reconhece a originalidade, sim, mas achou que a execução deixou a desejar. Como assim? Diz que a trama não empolgou, que a leitura foi meio automática. Achou o desenvolvimento superficial, com poucos detalhes para aprender de verdade, apesar do potencial da história. Então, para essa fonte, não foi uma boa indicação. A conclusão foi essa, que não indicaria muito a não ser para quem quer muito conhecer tudo do Lindqvist. Mostra bem como a percepção pode variar, né? Totalmente. Um acha profundo e marcante, outro acha superficial. O que isso diz sobre o livro? Acho que diz que ele realmente divide opiniões, depende muito do que você está buscando. Se você quer emoção crua, personagens complexos, mergulhar no drama do luto,
Mesmo sem muita ação ou respostas fáceis, provavelmente vai gostar. Mas se espera um terror mais tradicional, com mais ritmo, talvez se frustre. Exato. Mostra bem a subjetividade da leitura. E tem mais algum ponto em que as fontes concordam? Apesar dessa diferença na avaliação geral. Tem sim. Primeiro, o livro não dá resposta sobre a causa de tudo. Fica no mistério mesmo. Ok, sem explicação fácil. Segundo, o final é descrito como confuso, muito louco. Parece que é um final aberto, ambíguo, o que também pode frustrar quem gosta de tudo amaradinho. Entendi. Foco nas reações, não na causa ou na solução. Perfeito. O foco total é no humano. Como as pessoas, as famílias, a sociedade reagem. É um drama psicológico e social que usa o terror, e não o contrário. E a escrita é difícil de ler? Curiosamente, não. Apesar de tudo, a escrita é considerada fluida, acessível. A leitura acaba sendo rápida, segundo as fontes. Interessante. Então, pra gente fechar, o que Mortos Entre Vivos representa, afinal? Qual é a grande sacada? Acho que a grande sacada é essa reinvenção do zumbi. Ele pega essa figura conhecida e a esvazia da ameaça física para enchê-la de um peso existencial. O redivivo vira um espelho quebrado. Que te força a olhar para coisas difíceis. Exato. Pro luto, pro amor que resiste ao grotesco, pra negação, pros laços familiares no limite e pra pergunta fundamental: o que define alguém? O que é estar vivo de verdade? É usar o horror para falar de dor e amor de um jeito muito direto. Muito direto. E aí desafia aquela ideia de querer alguém de volta. O que isso significa na prática? A gente está preparado para essa volta, se ela for assim, imperfeita, incompleta? As opiniões diferentes das fontes mostram que é um livro que mexe, né? Que provoca. Exato. Pode tocar muito fundo em alguns por causa dessa crueza, dessa ambiguidade, e outros podem achar que faltou algo na narrativa. Depende muito da bagagem de cada um. E pra terminar mesmo, fica uma coisa pra gente pensar que surgiu aqui da nossa conversa, especialmente daquela parte da telepatia. A gente falou muito do horror do corpo voltando, da decomposição, do olhar vazio, mas talvez tenha um horror ali, naquela quebra das barreiras mentais, que seja tão grande quanto, ou até maior. A invasão da mente do outro. É. A nossa privacidade, os nossos filtros, talvez eles sejam necessários, sabe? O que acontece quando tudo isso some de repente, sem a gente querer? Será que essa exposição total, essa verdade nua e crua do pensamento alheio não é um tipo de horror tão ou mais profundo que a própria morte? Voltando, fica aí a reflexão.